Olá, sejam todos bem-vindos à continuação da primeira aula do curso de Lógica de Programação com Python. Eu sou o professor Lucas Komaru e vamos dar continuidade falando sobre as características padrões nas linguagens, ou seja, são características que elas vão existir em qualquer linguagem, independente de qual você escolha. Ou seja, nós vamos ter a entrada de dados, né, que vamos receber os dados do teclado, de um arquivo, do mouse, da rede, de uma API, né, dentre outras alternativas. A gente também vai ter a questão da saída, ou seja, a gente vai precisar exibir um dado na tela, salvar em algum arquivo, enviar pela rede, né, enviar para outra pessoa por e-mail, né, para qualquer outro canto. Mas a gente vai ter que ter uma entrada, a gente vai ter que ter uma saída e a gente vai ter que ter a parte do processamento, que é o que vai envolver a questão da matemática para executar algumas operações. Então, sempre vai ter a entrada, sempre vai ter a questão do processamento, né, que tem a ver com a parte mais matemática da coisa, lógica, e a gente vai ter que ter a saída. Também vamos ter a execução condicional, que vai verificar a existência de certas condições para conseguir executar o código. Ou seja, se determinada condição for atendida, vai executar um código, se não, vai executar outro código. E também vamos ter a questão da estrutura de repetição. Ou seja, sempre que eu precisar repetir o mesmo código várias vezes, eu posso utilizar uma estrutura de repetição adequada, né, que a gente vai ver que tem algumas, para executar esse código de uma forma que eu precise escrever menos, que fique um código mais limpo e mais legível. Agora, com relação a uma dica eu tenho aqui para vocês, né, é erre como um profissional. Ou seja, a gente deve cometer erros propositais, mesmo que quando a gente escreva o programa consigamos acertar de primeira, né, a gente sempre tem que tentar mudar alguma coisa, uma vírgula, um ponto, bota uma letra maiúscula onde não tem, né, erra alguma coisa da sintaxe, de propósito para ver que tipo de erro vai acontecer, que mensagem o programa vai aparecer ali para você e como você vai conseguir resolver aquele problema. Dessa forma, quando acontecer isso num ambiente real de trabalho, você vai conseguir lidar de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida com a questão do problema. Também tem uma questão da linguagem natural e formal, que é algo que pega muito os iniciantes que nunca tiveram nenhum contato com linguagem de programação. A linguagem natural, elas são nossos idiomas que falamos naturalmente no dia a dia, português, inglês, espanhol, etc, né, embora a gente queira atribuir certa ordem a elas, né, como a gramática, a ortografia, etc, a verdade é que ela surge naturalmente, a linguagem ela surge naturalmente, tanto é que ela vai se modificando, né, com o passar do tempo, e aí as normas vão mudando também para poder se adaptar à linguagem que foi mudando com o decorrer do tempo. Já a linguagem formal, ela é uma linguagem que ela é criada por pessoas para aplicações específicas. Ou seja, a gente tem as notações matemáticas, a gente tem as estruturas químicas das moléculas, né, que são exemplos de linguagens formais. Assim como a programação, ela é uma linguagem formal que é responsável pela comunicação, né, entre o ser humano e a máquina, ela vai fazer esse papel de intermediador, digamos assim. Ainda sobre a questão da linguagem natural e formal, né, a gente tem 3 tópicos aqui importantes, mas eu vou dar uma resumida aqui para vocês, se vocês quiserem pausar para ler direitinho, fiquem à vontade. A gente vai ter a questão da ambiguidade, que na linguagem natural, acontece muito, mas na formal isso não é admissível, né, não existe meio termo, tem que ser realmente literal, o computador vai ler de acordo com o que você escrever, e também tentar não ser redundante, né. A questão da redundância, ela muitas vezes é resolvida dentro da programação com loop, por exemplo. Ao invés de eu ter que, escrever a mesma coisa várias vezes, eu posso utilizar um loop, uma estrutura de repetição, para conseguir resolver esse problema. E algumas observações importantes sobre linguagens formais e naturais é que linguagens formais, sem dúvidas, ela é mais densa do que a linguagem natural e exige mais tempo de leitura, né? Ou seja, a estrutura ela é importante. Nem sempre ler de cima para baixo, da esquerda para a direita, como a gente já está acostumado, vai facilitar o entendimento para você. Às vezes você vai ter que ler do meio para o fim, depois volta para o começo, né? De repente tem uma variável lá no começo e aí você tem que voltar para poder entender. Outra hora você já está em outro arquivo que está chamando uma função que está em outro arquivo, você tem que ir lá verificar o que é que está acontecendo, e aí entra nesse outro arquivo, tem uma outra função que está chamando outra coisa que está em outro arquivo, e por aí vai. É uma leitura realmente bem dinâmica, então você tem que entender a estrutura de como funciona o programa.
né? E os detalhes fazem muito a diferença. Ou seja, pequenos erros é o suficiente para travar o seu programa e você não conseguir rodar, né? Ou seja, pontuação, letra maiúscula, minúscula, é, às vezes um caractere diferente que você erra sem querer, já é o suficiente para o programa não entender. Ou seja, ele é literal. Ele quer que você escreva de forma correta. Se você declarou o nome de uma variável com letra maiúscula, quando você chamar ela lá na frente, vai ter que ter a mesma letra maiúscula. Se você não colocar a letra maiúscula, ele vai entender que é outra coisa, é outra variável que você está querendo chamar. Entendeu? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e bora codar.